Fala amigos da Rússia, tudo bom com vocês? Bem, hoje é dia de entrevista sim e meu convidado é um brasileiro chamado Gabriel. Gabriel teve a oportunidade de conhecer por 2 vezes a Rússia e a cidade que ele ficou mais tempo foi Krasnodar, cidade que também vai ser sede da Copa em 2018 na Rússia. Se você tem vontade de conhecer esse lugar, saber um pouco mais sobre o país em si, como os russos se comportam e como os brasileiros são aceitos neste país, assista esse vídeo que vai cair como uma luva para você. Bom, e quero aproveitar essa introdução nessa bela cidade de Krasnodar aparecendo aqui no vídeo e pedir que vocês se inscrevam no canal, lá nas notificações e clica para que todos os vídeos novos cheguem até você. Muito obrigado, fica com a entrevista. Fala galera, sou eu Kaique e hoje eu tô com um convidado conterrâneo, nordestino que nem eu, e também apaixonado pela Rússia, e nós vamos trocar algumas ideias sobre a experiência que ele passou de ter conhecido o país. E eu falo com o Gabriel. Cara, seja muito bem-vindo ao canal e obrigado por ter aceitado. Não, eu que agradeço o convite, assim, fiquei muito honrado de ter sido convidado para participar. Fico também. Como você começou a gostar da Rússia, pra gente entender aí essa história toda? Desde criança, assim, eu tinha aquela fascinação pelo estrangeiro, de uma forma geral. Só que aí eu via nos livros e tal, aquela coisa assim, tipo, a Rússia é o maior país do mundo, o frio, não sei o que, aquilo sempre me chamou muita atenção, desde criança. E aí eu fui crescendo e cresceu o interesse, assim, em aprender idiomas, em aprender realmente, assim, mais a fundo a cultura. E assim, a Rússia em si sempre teve dentro dos meus assim, locais de admiração. E qual foi o primeiro contato visual, assim, tirando os livros, ou algum vídeo, ou quando você começou a buscar e você bateu o olho em alguma coisa da Rússia pela primeira vez, assim, que você lembre, né? Que eu me lembre, Catedral de São Basílio, vendo em fotos, assim, pensando na internet, foi assim, a primeira coisa que eu achava lindo aquilo ali, eu desenhava, eu gostava muito de desenhar quando era criança. E eu vivia desenhando, assim, aquelas cúpulas, aquelas coisas, assim, eu sempre achei incrível a arquitetura. Aquele colorido todo, né? Muito interessante mesmo. E da cultura, quando você começou a estudar, porque primeiro a gente se admira, depois a gente começa a ler, a observar, a pesquisar na internet. O que é da cultura russa que mais agradou você? Quais as coisas que mais chamaram sua atenção? A língua. Eu lembro que com 10 anos, meus pais... eles tinham viajado e acho que foi para São Paulo, foi para Porto Alegre, enfim, eles trouxeram para mim uma gramática com um CD assim, de aulas de russo, só que eu com 10 anos eu não tinha aquela perseverança de estudar e não sei o quê, e agora que eu tenho, eu não tenho tempo, mas enfim, mas foi a língua mesmo, o alfabeto, eu achei muito interessante, eu vivia tentando só aprender a ler o alfabeto. Eu não tinha, com 10 anos eu não tinha aquela compreensão de pegar a gramática e ler de cabo a rabo, de compreender tudo e tal. Então eu focava muito no alfabeto. Então tudo que eu escrevia, eu começava a escrever com o alfabeto russo. Era bem engraçado. Eu já conversei com você fora dessa entrevista, então sei que você já foi para a Rússia 2 vezes. Gosta mesmo. E primeiro eu queria falar sobre a primeira vez. Como foi a primeira vez que você pisou na Rússia? Qual a experiência? Então, a primeira vez, fomos eu, meus pais e minha irmã, nós tínhamos combinado de viajar, tiramos o fim do ano para viajar, passar o Natal e o Ano Novo fora. E como a gente tem o costume, nós temos vários amigos fora, eu decidi, como eu já tinha uma amiga russa há um bom tempo, desde 2012, e meus pais estavam a fim de uma sugestão de algum lugar que a gente pudesse ir, eu disse, pai, eu tenho uma amiga que mora na Rússia, mora numa cidade grande, Krasnodar, tem aeroporto e tal, então o acesso fica fácil, e ela está super receptiva, ela adoraria que a gente fosse lá visitar, então meu pai decidiu por a gente viajar à Rússia, ele também tinha muita vontade de conhecer, então ele decidiu passar uma semana em Krasnodar e 4 ou 5 dias em Moscou. E foi muito legal. Krasnodar, a minha amiga
a Daria até falava assim que o inverno lá não é dos mais rigorosos na Rússia comparado com o restante do país. Mas na primeira vez que eu fui lá, logo no primeiro dia estava -15, 2 dias depois foi para -24. Então todos os planos que a gente tinha feito, tipo ir para Sochi, ir para Anapa, todos assim foram por água abaixo porque nem o carro ligava de tão frio que estava. Mas ainda assim foi uma experiência muito rica. Deu pra gente ter conhecer meio como é que é a relação familiar, como é que são os costumes dentro de casa, que a gente passava a maior parte do tempo em casa. E nos poucos dias assim que fizeram mais sol, deu pra gente caminhar bastante assim pela cidade. Foi muito legal. Qual idioma vocês conversaram lá? Minha curiosidade maior, ela falava português ou rolou inglês? Como foi? Ela fala inglês. Depois que a gente foi lá, ela começou a aprender português. Mas o idioma mesmo era inglês e os pais dela não... A mãe falava um pouco de inglês e o pai dela só falava russo. Então, vez por outra, ela tinha que traduzir e algumas coisas que minha mãe tinha dificuldade, eu pegava e traduzia para o português. E como foi a recepção, assim? Dela, ela era sua amiga, então já é meio que lógico que ela ia te receber bem e tal. Mas a família dela, ou amigos, quando sabia que vocês eram brasileiros, ou como é que surgia pergunta, são calorosos, como é isso aí? Assim, no primeiro dia, acho que rolou aquele estranhamento, assim, de primeira vez. A gente... Um jeito bem mais expansivo do que os russos, de uma maneira geral. A minha amiga foi super, super calorosa, mas assim, os pais dela, no primeiro momento, assim, foram bem receptivos, foram bem calorosos, mas comparado com o restante dos dias, a gente foi percebendo que eles foram se abrindo mais à medida que a gente foi passando o tempo lá. Mas foi uma recepção super calorosa. Além dos pais dela, a gente conheceu uma tia dela e, por exemplo, dessa segunda vez que eu fui lá, eu conheci outros membros da família que não tinha dado certo a gente conhecer na primeira vez. Mas eles foram super simpáticos, eles tratavam a gente muito bem, tinham muita curiosidade em saber o que a gente estava achando. Eles morriam de preocupação se a gente estava passando frio. Chegava a ser irritante às vezes, porque eles, de 5 em 5 minutos, estão com frio? Vocês estão com frio? Tem certeza que vocês não estão com frio? E era assim o dia todo. Mas era muito bom. E oferecendo comida. Já ouvi falar disso. É isso uma coisa que eu queria confirmar. Falam que quando você chega na casa de um russo, eles... toda hora eles querem que você coma alguma coisa. Então isso é verdade, não é mito? Nessa minha segunda vez, em 16 dias eu engordei 6 quilos. Então já é verdade mesmo. Você voltou para Krasnodar ou você foi para outra cidade? Não, eu fiquei só em Krasnodar e um dia a gente tirou para ir para Anapa, que fica na costa do Mar Negro. Fica a uns 100 e poucos quilômetros de Krasnodar. E o que você achou da estrutura urbana de Krasnodar? Como foi para você a experiência de estar lá, as ruas em si? Bacana, uma cidade legal ou não, você não gostou muito do lugar? Não, eu gostei muito, assim, é uma cidade bem organizada. Como eu estava numa época de festividades, a rua principal da cidade, que é a Krasnaya Ulitsa, ela ficava fechada durante toda a semana. Mas normalmente, nos fins de semana é que ela fica fechada e durante a semana o trânsito corre livre. Mas... como era época de festividades e tal, tinha mercadinhos de Natal próximos, tinha bastante feiras, e isso nas 2 vezes que eu fui, foi basicamente pegando a mesma época. Mas é uma cidade assim, indo mais um pouquinho para longe do centro, tem bastante coisa, tem vários shoppings, tem bastante coisa para se ver, várias livrarias, tem muitos lugares para comer e comer bem. E num preço bom, muitos cafés, muitos barzinhos. É uma cidade bem legal, assim, bem gostosa de se morar, pelo que deu para perceber. E a comida em si, o que você lembra que mais agradou seu paladar dela? Pelmeni, tanto que eu aprendi a fazer pelmeni, acho que é uma das poucas coisas que eu consigo cozinhar. Eu gostei muito de galupsi, que a tia
Daria fez, tia da minha amiga fez. Gagliotto é tipo um enroladinho de carne de cordeiro. Só que eu não sei bem o que dá mesmo gosto, assim, que é bom, é o tempero, que é um pouquinho picante. Mas a Daria não soube explicar muito bem o que era, porque era uma receita que a avó dela trazia e que tinha sido ensinada por uns amigos que eram do Uzbequistão, então ela não sabia bem que ingredientes usava, mas eu achei muito gostoso. Tem outro prato que eu gosto muito, que é bem comum servirem no Ano Novo, que é Seljotka pachuboy. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro o que é. A tradução é tipo arenque em camada de lã, alguma coisa assim. Que é arenque, que é um peixe, e lembra uma torta fria, assim, que vai beterraba, cenoura, maionese, batata, ovo. Eu gosto muito. E assim, na questão da culinária, eles comem com bebida, suco, porque aqui no Brasil a gente tem cultura de refrigerante, tudo. Chá. O café, chá. Era chá o tempo todo. Chá verde, chá preto. Você gosta ou não curte chá? Eu gosto. Mas acho que quem não gosta muito, assim, teria algum probleminha, mas... Mas pra você... Eu gosto particularmente de chá, então pra mim era de boa. Em geral, a comida foi bacana, porque eu já tive brasileiros que gostam. Eu não cheguei pra Rússia, mas como eu já falei em uma entrevista até passada, eu fui pra Alemanha já e comi em restaurante russo. Eu gostei muito da comida, mas tem brasileiros que detestam, assim, que falam, Kaique, é uma porcaria a comida da Rússia. E você achou ruim, mediana ou se gostou? Agradou você? Eu e meus pais, nós gostamos muito, tanto que a gente comprou alguns livros de culinária russa, a gente às vezes faz aqui em casa e tal. A gente já fez pelmeni aqui, minha amiga deu pra gente de presente uma forma para fazer os pelmenis, mas eu gosto muito. E refrigerante rola muito. Como é o café e jantar? Porque nós temos o pão, né? Depende do Nordeste, mais cuscuz, né? Cuscuz, inhame, macaxeira e tal. Sul, Sudeste, eu creio que é pão ou bolacha, não sei, biscoito. Mas lá na Rússia, como é café e janta deles? Assim, pão tem bastante, com às vezes manteiga, presunto, aquelas toras mesmo, né? Aquele presunto fatiadinho, aquelas toras de presunto que você corta na hora também, aquelas toras de queijo para cortar na hora. Como era inverno, não tinha fruta. Eles disseram para mim que durante o verão e primavera eles comem mais frutas, só que como era inverno, o que eles tinham, assim, ó, de fruta, de legume, era batata. Inclusive, teve um dia que eu comi batata no café da manhã, no almoço e na janta. Mas, às vezes a gente comia ovo frito, ovo cozido, ovo mexido. Era basicamente isso, assim. Como eles sabem que eu gosto de fruta, teve um dia que a gente foi para um supermercado que tinha lá, e eles saíram perguntando se eu conhecia algumas frutas para levar para eu comer. Então teve uma semana que a gente passou a semana quase toda comendo banana. Muito diferente a banana. Pra me agradar, porque não é muito do costume deles comendo banana no inverno. Muito diferente a banana ou parecida com aqui, com o Brasil? Era uma banana importada, acho que era da África ou era de Israel. Ela era menos doce do que a nossa. Foi engraçado até um dia que, quando eu fui pra casa da tia dela, que eles tinham comprado um abacaxi. E o abacaxi tava, tipo, muito verde, muito verde, muito verde. Assim, daquele ponto que você olha e você sabe que não dá pra comer. E eles perguntaram se tava no ponto. Eu, não, espera ele ficar mais marronzinho, assim. Agora eu queria saber sobre o comportamento das pessoas. Você chegou a conhecer alguns russos além deles, amigos da sua amiga, ou não? Eu conheci alguns amigos, sim. Eles... um dia eu fui para casa da prima da Daria e eles são um pouquinho mais velhos, deve ter seus 28, 29 anos. E eles estavam numa reunião com os amigos deles, assim, só tipo uma confraternização de fim de ano.
Mas eles foram bem legais. A gente participou de alguns jogos de tabuleiro, algumas coisas assim. A maioria deles não falava inglês, mas tinha uma que falava, então ela disse que aproveitou para exercitar, porque fazia muito tempo que ela não praticava, e ficava sempre me ajudando. O pessoal foi muito gente boa. E surgia perguntas sobre o Brasil ou como eles reagiam quando sabiam que você era brasileiro? Eles perguntavam se eu não estava com frio, me perguntavam o que eu achava lá da Rússia. Eles não eu achei engraçado que eles não perguntaram tanto assim sobre o Brasil. Eu não sei se é porque era o primeiro contato, eu só tive contato com esses amigos deles uma vez, mas eles não perguntaram tanto, eles perguntaram mais assim de onde eu era no Brasil, perguntaram se eu já conhecia o Rio, o São Paulo, mas fora isso eles não foram mais a fundo. Eu fiquei, de certa forma, feliz por eles não terem ido tanto na questão dos estereótipos e tal, perguntar só do futebol e do samba, mas mas eles não foram tão a fundo. Mas o que eles quiseram mais saber era se eu estava me sentindo bem na Rússia, se eu estava gostando de lá, o que eu mais gostava de lá.